Olá, bom dia! Hoje então a gente vai falar sobre o nosso terceiro, né? Hoje é o terceiro episódio da série Hora de Mudar. Hoje a gente vai falar sobre pressuposições linguísticas. Quando eu falo de pressuposições, quer dizer que tem alguma coisa que está pressuposta. E qual é a utilidade das pressuposições linguísticas? Quando a gente fala de pressuposições linguísticas, é quando você está, por exemplo, conversando com alguém e essa pessoa, na construção, né, na construção da frase, ela traz para você uma palavra, certo? Em que você consegue perceber, né, aquela palavra no meio da frase e que você tem ali um pressuposto de uma informação muito útil. Qual é a utilidade das pressuposições e como que eu posso utilizar isso no dia a dia para transformar a minha percepção mais apurada? E quando que eu posso também utilizar isso como forma de comunicação em que eu consiga utilizar-me de uma pressuposição para fazer com que o outro entenda melhor o que eu quero dizer. E eu sei que a pergunta é, Alexandre, aonde isso tem a ver com a mudança? Tudo. Tudo por quê? Porque a nossa mudança, ela acontece primeiro internamente, para depois a gente conseguir fazer com que a mudança aconteça na vida prática, ou seja, no nosso exterior. A nossa mudança interna tem a ver com a nossa comunicação interna, ou seja, como que eu emito, né, a minha vibração, como que eu emito a minha linguagem para o mundo. E quando eu faço essa comunicação, na verdade eu estou dizendo o que provavelmente vai acontecer. Então eu preciso ter um pressuposto que é pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram motivação para agir. Então, dependendo do jeito que eu escuto alguém, né, eu consigo entender quais são os pressupostos que geram os sentimentos que por consequência, geram as ações daquela pessoa. Então, o processo de mudança acontece quando eu consigo entender nesses detalhes. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de pressupostos, né? Você imagina que você está conversando com alguém e você possa estar identificando esses pressupostos em frases, que eu vou trazer exemplos aqui, ok? Primeiro a gente vai entender assim os pressupostos simples. Um pressuposto simples é quando você tem, por exemplo, um pronome, certo? Pega um pronome próprio. Então você está conversando com alguém e aí a pessoa diz assim, ele chegou cedo ontem, ou então ele vai me encontrar amanhã. Qual é o pressuposto? O pressuposto é que tem um pronome. Isso quer dizer o seguinte, esse pronome, né, nesse caso um pronome, né, ele está pressupondo que há algum homem, certo? Algum ser ali, alguma pessoa do sexo masculino. Você poderia estar dizendo, ela chegou cedo ontem, ela vai conversar comigo amanhã. Então pressupõe-se que tem uma mulher. Quando você ouve isso, pode parecer superficial, mas muitas vezes, se eu não explorar, se eu não fizer a pergunta, por exemplo, né, quem é ela? Pode ser que esta seja, né, uma pessoa que tenha um papel importante na cena em que você está ouvindo a pessoa falar. Porque quando a gente faz o papel de mentor, por exemplo, você faz uma espécie de
de direção de uma cena de filme ou de uma cena de teatro em que o seu cliente, que é o ator, está vivendo. Então, você precisa prestar atenção no texto que esse ator está falando. E quando ele fala, por exemplo, um pronome, né, ela vai estar amanhã em tal lugar. Ela quem? Eu exploro isso. Então tem um pressuposto que existe uma mulher. Também pode ser que a pessoa fale um pronome próprio, né? João da Silva vai estar comigo neste projeto. Quando digo que João da Silva, eu estou pressupondo que tem um homem, que tem alguém que está comigo, que vai estar comigo nesse projeto, ou seja, não estarei sozinho. Tá legal? Então, os pressupostos são aquelas leituras que nós conseguimos fazer quando a gente está numa conversa. E você precisa entender essa conversa do ponto de vista contextual, mas também, né, fazendo o entendimento, certo, desses pressupostos, para que você possa extrair desta conversa informações que a grande maioria não iria extrair. Vamos lá, um outro pressuposto, por exemplo, são de quantificadores. Todos aqui na empresa gostam de trabalhar aqui. Quando eu falo todos, tem um pressuposto, né, que, sem exceção, todas as pessoas, né, gostam de trabalhar aqui. Ou poderia dizer, alguns dos funcionários gostam de trabalhar aqui. Então tem um pressuposto que alguns é diferente de todos. E a importância de você fazer essa leitura, de você pegar essas palavras, quando a pessoa com quem você está falando, ela escolhe essa palavra, é muito importante, porque isto pode fazer a diferença no entendimento profundo de algo que precisa ser ajustado, de algo que precisa ser entendido. Porque o que precisa ser ajustado, o que precisa ser entendido? O pensamento, vamos falar assim, a mentalidade, o mindset, que vai gerar, por exemplo, o sentimento. Tem um sentimento, né? Imagina que a pessoa não diga assim, né? Eu tenho um sentimento que alguns gostam de trabalhar aqui. Então tem um pressuposto que outros talvez não gostem. Quando eu falo e quando eu percebo, certo, esta diferença, né, este detalhe na comunicação, eu estou aprofundando. E quando eu aprofundo, eu tenho a possibilidade de entender causa e efeito e provocar uma mudança. E muitas vezes são mudanças profundas, porque são mudanças pouco percebidas pela grande maioria das pessoas. Então esses são exemplos de pressuposições linguísticas, que é o que a gente está falando hoje. Então quando eu digo pressuposições linguísticas, eu posso estar dizendo que nós temos as pressuposições simples, né, que são essas que eu trouxe, e eu posso dizer que eu tenho as pressuposições complexas. E o que é uma pressuposição complexa? Né? É que onde que eu tenho uma pressuposição simples, muitas vezes juntada com outras. Eu posso ter, por exemplo, alguns deles estavam aqui. Então quer dizer que tem uma pressuposição de que existiam alguns, não todos, e que eram eles, certo? Então existiam algumas pessoas aqui. Eu poderia fazer com que você, por exemplo, falasse assim, frases acentuadas. É quando você está conversando com alguém e a pessoa diz assim, eu conversei com a Maria que estava nervosa. Isso quer dizer o seguinte, quando eu falo nervosa, eu dou um acento, eu acentuo aquela parte da frase, eu estou salientando, existe um pressuposto, né, que é uma pressuposição acentuada de que o nervoso é muito mais importante do que saber que Maria era uma mulher. Ou seja, a princípio tinha uma Maria, tinha uma mulher, ok. Mas quando eu acentuo, estava nervosa. Nervosa pressupõe, né, uma pressuposição de acentuação
aonde eu quero salientar o estado de espírito da Maria. E ouvir esta frase, né, ela é uma pressuposição complexa, porque tem dois pressupostos. Então, ela estava nervosa, né? Um pronome e um acento. São duas pressuposições. Eu preciso prestar atenção nas duas, mas aqui a gente está dando atenção para aquilo que está acentuado. Muitas vezes, né, no processo de mudança, a pessoa traz essa pressuposição em alguma situação em que ela é afetada emocionalmente, que você percebe que aquele tom de voz sai acentuado. Às vezes é um acento, né, com uma voz mais estridente, às vezes é um acento com uma voz mais rouca, com uma voz mais travada, que muitas vezes demonstra um sentimento de negação, um sentimento de medo, certo? Então você pergunta muitas vezes para pessoas sobre um determinado desafio, né? E a resposta muitas vezes ela engasga. Ali tem um pressuposto. O pressuposto é que quando vou tratar deste desafio, né? E o que é um desafio? Desafio é uma espécie de barreira que existe sempre entre onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Quando eu tenho um desafio, certo? E eu falo, né? Eu expresso linguisticamente, né, sobre esse desafio, e eu tenho uma voz acentuada, tem um pressuposto do estado de espírito que eu estou em relação àquele desafio. Você quer ver uma coisa? Você imagina que você tenha que amanhã fazer uma palestra aí na sua empresa para toda a equipe de trabalho, que seriam 50 pessoas. Quando nós começamos a conversar sobre fazer essa palestra, você pode falar que amanhã eu vou falar para as 50 pessoas do meu departamento, certo? Esta é a frase. Então aqui já tem alguns pressupostos, né? Vão ter pessoas, tem um pressuposto que são pessoas talvez do sexo masculino, do sexo feminino, são pressupostos que estão ali. Mas isso aqui não é o que a gente vai tratar agora. O pressuposto complexo nós vamos tratar. Vamos supor que você acentua essa frase da seguinte forma: amanhã eu vou falar para 50 pessoas aqui na empresa. Existe um pressuposto de um estado de espírito eufórico, que vai ser bom, que você está, né, feliz por estar indo falar para pessoas na sua empresa. Pressuposto, acentuação. Agora quer ver o mesmo pressuposto, só que uma outra acentuação? Amanhã eu vou ter que falar para 50 pessoas aqui na empresa. Existe uma outra acentuação que nos denota um outro significado, um outro sentimento. Isso quer dizer o seguinte: se você está ali, né, gerenciando essa pessoa, ou como no meu caso, se eu sou mentor dessa pessoa, com a acentuação que ela dá a uma determinada mensagem linguística, eu já posso fazer uma leitura de qual é o sentimento, como essa pessoa está se sentindo em relação àquilo que vai acontecer. E o processo de mudança se dá em você ajudar essa pessoa também a perceber esse sentimento e talvez ajustar o sentimento com o objetivo do melhor resultado possível naquela empreitada, naquela ação. Eu tenho certeza que ninguém fala isso de uma maneira rotineira para você, porque isso é o refino da comunicação, é o refino do aprofundamento da mudança que a gente pode provocar nas pessoas, e também é o refino da mudança que você pode mudar em você, dependendo da forma com que você se comunica com as outras pessoas e da forma com que você se comunica internamente com você. Quando você acorda de manhã, certo? Que tipo de acento, né? Que tipo de acentuação você dá nos seus pensamentos? Oba, amanheceu o dia, bora lá, vamos fazer mais. Ou então, ai, amanheceu, preciso sair da cama. São dois acentos diferentes, são dois pressupostos de como você vai encarar o dia.
Como que você encara, por exemplo, seu pensamento se hoje de manhã, por exemplo, você vai ter uma reunião com o seu chefe? Yes! Hoje tem uma reunião com o chefe, vamos conversar com o chefe, vou apresentar um projeto novo, modelo mental, uau! Qual é o pressuposto se você dizer, hoje tem reunião com o chefe, vou ter que apresentar aquele projeto novo? Então aqui você começa a entender os pressupostos de acentuação, certo? Não tem a ver necessariamente, né, com a energia, como que você está, mas a acentuação demonstra esse sentimento e faz com que você consiga perceber que mudança é necessária nessa acentuação para que aquele estado de espírito, que aquela comunicação fique melhor. Muito bem? Por exemplo, eu posso ter um outro pressuposto que são os adjetivos complexos, né? Adjetivos complexos é novo, velho, primeiro, né? O atual. Então, assim, tem um novo projeto para apresentar para você, certo? Então, um novo projeto pressupõe-se que é algo, certo, que ainda não tinha sido feito, né? Esse aqui é o projeto atual, isso quer dizer, é o projeto que está em vigência. Eu posso dizer assim, esse aqui é o novo projeto. Esses adjetivos complexos fazem com que você também tenha pressupostos em relação a entendimento mais profundo. Um outro adjetivo é os pressupostos, por exemplo, numerais, né? Eu posso estar dizendo para você que esse é o primeiro projeto que nós estamos fazendo. É o primeiro projeto, pressupõe que é o primeiro, que se assemelha ao novo. Mas pode ser o primeiro projeto antigo, ou seja, o primeiro projeto que nós fazemos em 2023, idêntico ao que fazíamos no ano passado. Então eu posso fazer uma exploração disso para gerar um processo de esclarecimento, certo, dos pressupostos que existem aqui. A gente está com um projeto novo esse ano, e é o primeiro projeto que nós vamos estar fazendo no ano de 2023. Quando eu falo isso, eu tenho dois pressupostos. O primeiro que é, né, tem um adjetivo que diz aqui, esse é o primeiro, é um numeral. É o primeiro. Então não houve projeto até agora. A gente está encerrando o mês de janeiro e até agora não houve, né, projeto nenhum. Mas eu estou dizendo, é um novo projeto. Quando eu digo novo projeto, pressupõe que ainda não tivemos um projeto como esse. Esses são os pressupostos que você pode estar observando. Então aqui a gente já falou sobre o pressuposto dos pronomes, a gente já falou sobre o pressuposto da acentuação, né? A gente já falou sobre o pressuposto de um nome próprio, né? João estava aqui, então tem o pressuposto que tinha um homem aqui. Maria estava aqui, então tinha uma mulher aqui, certo? Eu posso ter um pressuposto comparativo, né? O comparativo é, por exemplo, o seu projeto é tão bom quanto o projeto do João. Então, tem um pressuposto comparativo. Então, existe aqui uma intenção de comparação. Quando você, por exemplo, está conversando com alguém, essa pessoa fala para você sobre um desejo, né? Eu tenho um desejo de estar construindo o meu projeto como o João fez semana passada. Isso quer dizer o seguinte, tem um pressuposto que João fez um projeto e nós podemos entender um pouquinho mais esse projeto. Olha aí, rapaz, tem gente até da Tailândia aí. Grande Martos, como é que você tá? Manda mais fotos aí dessa viagem maravilhosa, meu amigo. Grande abraço. A gente está falando hoje aqui, terceiro episódio de uma série que a gente está falando sobre A Hora de Mudar. A Hora de Mudar é um livro escrito por Richard Bandler e que efetivamente aqui, né, a gente faz em 10 episódios, a gente está no terceiro hoje, e hoje a gente está falando sobre pressuposições linguísticas. É entender a pessoa quando ela está conversando com a gente, quais são as informações que elas estão intrínsecas, que estão ali escondidas no meio de uma frase escolhida ou construída, e que você entendendo mais profundamente esta mensagem, né, essa pressuposição linguística, você consegue ajudar a pessoa a ter um processo de
aprofundamento e, obviamente, esclarecimento daquela coisa que antes era profunda e muitas vezes inconsciente. Quando eu faço isso, eu ajudo as pessoas a gerar um processo de linguística mais precisa. E quando eu trago essa linguística mais precisa, eu ajudo o processo de mudança. Né? Para muitas pessoas isso aqui, nossa, acho que é muito complexo, é muito difícil, não sei o quê. Para mim também era lá em 2003, 2004, quando eu fiz as minhas formações em PNL. Só que hoje eu quase não consigo viver sem isso. Né? Vamos lá, vamos pegar um outro pressuposto aqui, né? Tem o pressuposto dos qualificadores. Isso aqui é muito, muito forte. Né? É quando você chega e diz assim, apenas João consegue dar conta desse trabalho. Quando eu digo apenas João, eu estou qualificando João como alguém especial, como alguém que tem uma qualificação única. Porque eu estou dizendo, apenas João pode fazer isso, certo? Então eu estou qualificando. Eu poderia dizer assim, exceto João, todos aqui precisam aprender sobre como gerenciar o projeto. Isso quer dizer o seguinte, eu estou excluindo, eu estou qualificando uma plateia, dizendo, olha, tirando João deste grupo, todos os outros estão nesta qualificação. Essa leitura, ela pode parecer óbvia, mas as pessoas muitas vezes deixam passar batido isso e muitas vezes, por não estar atento a isso, não tomam uma atitude e não fazem com que aquela informação seja útil a um processo de mudança, seja de um grupo, seja do João, ou seja da qualificação dos outros. Então, qual é a importância de a gente estar sempre atento ao que a gente chama de pressuposições linguísticas? É fazer com que essas pressuposições nos ajudem a um entendimento mais profundo da frase escolhida, da comunicação escolhida, que faz com que o indivíduo com quem você está conversando, muitas vezes traga à tona informações que estão no seu inconsciente. Muitas vezes essas informações saem de maneira aleatória, sem a intenção consciente de falar. Quando eu capto isso e faço a pergunta, a gente fala de desafio esta frase, eu vou ajustando. Né? Olha só, tem, por exemplo, vérbios e advérbios repetitivos. Né? Então, assim, se ele retornar antes que eu saia, quero falar com ele. Se ele retornar antes que eu saia, eu quero falar com ele. Isso quer dizer o seguinte, ele esteve aqui. Porque se ele vai retornar, ele saiu daqui e foi para algum lugar, então ele vai retornar antes que eu saia. Você percebeu? Então ele já esteve aqui. São pressuposições que você precisa entender que muitas vezes a gente fala, é a rotina, faz parte do nosso hábito linguístico estar trazendo numa conversa, por exemplo, frases como essa. Olha, se o João retornar antes de eu sair, por favor, pede para ele passar aqui na minha sala que eu quero conversar com ele. Isso quer dizer assim, se ele retornar, né? Ele já esteve aqui. Palavras-chave repetidas, essa aqui, ó. Se ela me falar isso de novo, dou-lhe um beijo. Pensou nisso? Você imagina, o menino encontrou a mocinha e a mocinha falou umas palavras bonitas para ele. E ele pensa assim, se ela me falar isso de novo, eu taco-lhe um beijo. Isso quer dizer o seguinte, o pressuposto é, ela já falou isso uma vez. Você imagina uma situação assim na empresa. Se o Joãozinho, olha só, palavras-chave repetitivas. Se o Joãozinho cometer esse erro novamente, vamos demiti-lo. Isso quer dizer o seguinte, pressuposto, ele já cometeu, né, aquele erro, aquele fato ali. Então, existem pressupostos em frases que muitas vezes elas não são frases claras. Então, se você ouve alguém falar isso, você pode questionar. Joãozinho já cometeu esse erro.
Sim, quantas vezes? Como foi? Quem fez? Como fez? Então eu posso estar aprofundando as pressuposições que existem nas falas linguísticas. Qual é a minha intenção hoje aqui para você? Te trazer aqui uma espécie de curso, de mentoria, onde você vai ficar expert, que você vai dominar esse negócio? Claro que não. Mas é informar para você que existe, né, dentro do processo de mudança, uma coisa chamada linguística. E esta linguística, ela tem alguns pressupostos. Eu trouxe aqui alguns exemplos. E esses pressupostos linguísticos, eles têm uma utilidade ao processo de mudança das pessoas, né? Do profissional, de uma pessoa. E quando você consegue entender e fazer uso dessa pressuposição para ajudar essa pessoa, você pode estar facilitando, você pode estar gerando um processo de mudança extremamente poderoso. Por quê? Porque quando eu identifico isto, eu aprofundo. Quando eu aprofundo, a mudança também é mais profunda. Então, muitas vezes, numa empresa você tem um problema e esse problema se repete todos os dias. Por quê? Porque muitas vezes eu não prestei atenção a um pressuposto simples, a um pressuposto complexo, eu não prestei atenção a um pronome, não prestei atenção a um comparativo, não prestei atenção a uma palavra-chave na conversa com as pessoas. E ali está muitas vezes a forma de eu desafiar. O que é desafiar? É ajudar a pessoa a se dar conta daquele pressuposto que muitas vezes está inconsciente e aquilo gera uma repetição de situações desnecessárias, que não são úteis e que muitas vezes travam o crescimento, travam a mudança das pessoas. Exatamente esse é o meu objetivo aqui, é ajudar você a ficar um pouquinho mais atento às conversas, observar, né, o que está sendo dito nas entrelinhas e que, se as pessoas não são desafiadas a prestar atenção naquilo, muitas vezes passa batido. Ora, eu vejo gente que passa a vida inteira tendo, né, esta inconsciência sobre o que a gente está falando agora. E eu sei que muita gente que vai assistir esse vídeo aqui, que são dicas objetivas e curtas, vão dizer assim: nossa, mas que besteira, né, se ater a detalhes como esse. Está tudo bem, né? São pessoas que muitas vezes não estão querendo, não estão ligadas num processo mais profundo de mudança. E que daí os pressupostos praticamente não existem. Então, agora, estar atento a esses pressupostos vai fazer de você, primeiro, uma pessoa que vai estar mais atento a si, que vai construir, né, linguisticamente o seu pensamento, suas frases, para gerar resultados mais positivos. Né? Porque quando você faz isso, você direciona as suas ações. Também pode ser que você seja líder aí na empresa que você trabalha. Então você vai ficar muito mais atento a como as pessoas, né, formulam linguisticamente. A linguística vem antes do sentimento, que vem antes da ação. Então, se uma pessoa vai agir, né, antes de agir, ela precisa ter um estímulo, que a gente chama de estímulo de sensação, de sentimento. Eu ajo quando eu tenho esse sentimento de, né, proatividade de ação. Mas antes desse sentimento tem um processamento de pensamento que está envolvido com linguística, ou seja, o nosso pensamento é linguístico. A gente não pensa sem formular uma frase. Né? Se eu parasse agora aqui, eu poderia pensar: hoje eu vou falar com o João, quer dizer que eu vou falar com alguém. Tem um pressuposto no meu pensamento, você entendeu? Eu posso pensar assim: João tem mais cabelo do que eu. Óbvio, qualquer João vai ter mais cabelo que eu, mas tem um pressuposto comparativo. Você entendeu? E é sobre isso que eu queria provocar você. Este é o terceiro episódio de uma série de 10 episódios que a gente está falando aqui. Segunda-feira e terça-feira eu falei o primeiro e o segundo, respectivamente. Hoje eu estou aqui falando o terceiro episódio, que a gente está, né, trazendo aqui um resumo, uma forma de interpretar o livro Hora de Mudar, do Bandler. E hoje eu falei então sobre pressuposições linguísticas. Obviamente não falei de uma maneira didática, a gente precisaria de pelo menos umas 2 ou 3 horas para
fazer mais exercícios para entender didaticamente. Agora isso tudo, né, não fica disponível aqui no Instagram, porque esse conteúdo eu vou jogar lá para dentro do Manager Club, que é o nosso programa de assinaturas, ou seja, um clube onde as pessoas que têm acesso a esse clube fazem parte de uma comunidade, né, de pessoas que pagam um valor mensal para ter acesso hoje a mais de 200 videoaulas. Algumas videoaulas são cursos, né, curso de liderança, curso de vendas, curso de oratória, né, tem todos disponíveis dentro do clube, e esta série vai fazer parte do clube. Enquanto eu estou gravando essa série, ela fica disponível aqui para você. Depois, quem não assistiu ao vivo aqui, né, só vai ter acesso a esta série e a outras séries, como por exemplo Inteligência Emocional, que foi semana passada, como, né, um entendimento de um outro livro que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que a gente começou lá no início do ano, já estão disponíveis lá no clube. Para você conhecer um pouquinho do clube, você pode ir no link da bio aqui no Instagram, e ao assistir aqui no Instagram, você pode, de certa forma, escolher para clicar naquele link e conhecer um pouquinho sobre o que é esse clube, como funciona esse negócio, né, para matar essa curiosidade. Tá legal? Hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela presença e a gente se encontra amanhã no 4º episódio. Amanhã, deixa eu só ver o que a gente vai falar. Amanhã é um tema maravilhoso, porque amanhã a gente vai falar sobre submodalidades. Submodalidades também é outro tema maravilhoso para gerar mudanças, né, que a gente aprende lá na PNL, na programação neurolinguística, e que quando você começa a entender o que é submodalidades, começa a perceber e exercitar, você se transforma numa pessoa extremamente perspicaz no ambiente onde você está vivendo e perspicaz em relação a coisas que facilitam a sua mudança e coisas que bloqueiam a sua mudança. Você não pode perder amanhã, tá beleza? Um grande abraço e até amanhã.